estamos hoje na cidade de Recife. Vamos curtir muito essa cidade por aqui e também vamos conhecer Olinda. Vamos fazer um city tour junto com a Lucky Receptivo, que está trazendo a gente para passear 3 dias incríveis entre Recife e Porto de Galinhas. Então fica ligado que eu tenho certeza que você vai curtir muito. Beijo, tchau! A cidade de Recife é a capital do estado de Pernambuco e atrai muitos turistas de todo o mundo, principalmente pela sua importância histórica e cultural. Recife é o ponto de partida para o litoral do estado, onde chegam turistas que geralmente estão em busca das belezas naturais da região, como Porto de Galinhas, Carneiros e, é claro, a mais famosa, Fernando de Noronha. Para chegar até Recife, pegamos um ônibus com a Lucky Receptivo, lá em Porto de Galinhas, a nossa base. E depois de 1 hora estávamos passando pelas praias mais famosas da cidade, como as praias de Piedade e Boa Viagem. Pessoal, vos apresento Recife, a Veneza brasileira. Recife mandou me chamar. A nossa esquerda, né, aquelas torres gêmeas, é onde está a ilha de Santo Antônio. É ali onde iremos embarcar, tá? Aí iremos adentrar o mar. Na verdade são rios, tá? Isso aqui é importante bacia hidrográfica. São 3 rios que lá na frente se encontram com mais um, desembocam juntos no Oceano Atlântico. Nossa primeira parada foi no terminal dos catamarãs, onde saem passeios de barco margeando toda a cidade. Bom dia. Opa. Obrigada. Chegando agora aqui no Parque de Brenan, onde a gente está vendo aquela escultura maravilhosa ali. Bom dia. Bom dia, chamada Torre de Cristal. Lá no topo dela tem uma florzinha que é chamada, conhecida, dizem que é a flor de cristal. Vamos lá ver mais perto. Eu só digo uma coisa, galera, se o Betão tivesse aqui já tinha tido 10 piadas sobre esse objeto fálico aqui atrás de mim. Então esse vídeo é apto para as crianças, porque o Betão não veio. Bora! Galera, aqui atrás de mim são as 5 sereias, se eu não me engano. Todas elas com o peitinho de fora. São estátuas também aqui do Parque de Brenan.
aqui na Praça do Marco Zero. Olha, atrás de mim tem aquele famoso letreirinho que a gente chama pra tirar foto, né? Eu tô com 2 câmeras, tentando fazer o trabalho de 2 pessoas. E aqui, ó, é bem o meio da Praça do Marco Zero de Recife. O Marco Zero é um dos principais pontos turísticos da cidade de Recife. Se você quiser garantir aquela fotinho sozinho, tem que chegar bem cedo, porque você pode ver que é bem difícil ficar sozinho aqui, né? Galera, estamos aqui na Rua do Bom Jesus. Ela foi eleita a 3ª rua mais bonita do Brasil. Eu não sei, eu achei ok. Eu acho que tem ruas mais bonitas no Brasil. Mas fica a dica aí, vem aqui conhecer e ver se você concorda ou não comigo. Gente, olha isso! Caraca, que irado esse lugar! Olha! Que irado! Gente! Olha! Os Beatles! Gente! Ai, eu te amo, pô! Ai, o John, gente, sério! Que irado! Olha esse lugar, cara! Que irado! Gente! Olha aqui! É muito perfeito, brother. Olha a Rita Lee. A Rita Lee. Tem um sertanejo aí que eu não sei que é não. Olha o rei Roberto Carlos. Mas realmente, cara, que irado. Super-heróis. Olha o Trump. Ai, olha que irado esse. Cruzes, esse é o boneco mais feio. O Bolsonaro. Só que isso é muito mais antigo e veio lá da Europa na Idade Média. E alguns países, como por exemplo a Bélgica, faziam bonecos de santos para procissões religiosas. Aqui no Brasil também não começou em Olinda, mas começou numa cidade pernambucana chamada Belém de São Francisco. Lá, muito tempo atrás, já viveu um padre belga, e esse padre contava para todo mundo as histórias, né, das tradições. E aí ele acabou inspirando um rapaz nativo de lá, chamado Gumercindo, a fazer o seu próprio boneco gigante, que foi o primeiro aqui do Brasil, batizado de Zé Pereira por ele, criado em 1919, e até hoje o carnaval lá em Belém começa com esse boneco, né, com o desfile dele. E a história desse boneco é a seguinte: no sábado de carnaval, quando o Gumercindo criou o Zé Pereira, ele colocou o boneco num barco. Chegando pelo rio até a cidade, quando esse boneco desembarcou, ele saiu espalhando para todos os foliões que o Zé Pereira estava vindo lá da Europa, pelo Rio São Francisco, de barquinho, e só para brincar carnaval. Aí todo o carnaval é como se o Zé Pereira voltasse de lá da Europa, só para brincar carnaval de novo, né? Aí, enfim, isso foi em 1919, né? Em 1932, mais 10 anos depois do Zé Pereira, foi que surgiu o primeiro boneco gigante lá de Olinda. Ele é o Homem da Meia-Noite. E assim, ele sai de meia-noite em ponto e desfila até o amanhecer, todo sábado de carnaval, pelas ladeiras. E o primeiro boneco gigante surgiu em Belém, mas o nome ficou Boneco Gigante de Olinda. Foi porque lá em Belém não houve muito
muito interesse das pessoas em fazerem mais bonecos além daquele do Zé Pereira. Lá em Olinda aconteceu o contrário. As pessoas viram aquele boneco gigante do Homem da Meia-Noite e, assim, quiseram fazer os seus próprios bonecos. Daí na década de 70, mais ou menos, foram surgindo cada vez mais artesãos lá em Olinda e cada vez fazendo bonecos, daí cada vez mais bonecos. Até um ponto que você andava em qualquer rua de Olinda e podia se deparar com algum. Caso todos esses bonecos são feitos com fibra, né? Não dá pra ver muito assim porque a gente passa massa plástica, mas se eu puxar aqui, o boneco é todo assim, né? Sendo que a cabeça a gente passa massa plástica para pintar. A gente, no caso, modela a cabeça do boneco em argila, tudo feito à mão, né? E aí depois a gente vai fazer uma forma de gesso por cima dessa cabeça que a gente modelou, e é através dessa forma de gesso que vem a réplica em fibra. Aqui é a Praça do Arsenal do Marinho. Essa praça aqui ela foi tombada para patrimônio histórico logo após que o Recife foi tombado. As Palmeiras Imperiais, obra do grande paisagista Roberto Boris Marx, que revitalizou-a na década de 70. E no meio temos uma fonte que lembra muito a sombrinha do frevo, né? Frevo que é patrimônio material e cultural da humanidade. No Senhor Museu vamos ver, né, um passista de frevo dançando ao vivo. Eu peço para que todos aprendam, pois depois daqui vamos almoçar em Olinda, e aí depois do almoço vamos subir a Olinda dançando e cantando frevo. Eita, nós! Maneiro, galera. Muito. Bora encher o bucho. Vambora. Finalmente os humilhados foram exaltados. A melhor hora do dia nesse calor pernambucano. Delícia, delícia.
Fora de ladeira. E cantando. Fora de ladeira pra desgastar o almoço. Ó o ladeirão. Ih. Bora provar o licor. Esse é o de merda? Também, vai. 7 e 5. Eita, Essa chega da geladinho. Merda gelada, é? Bom demais. Já. Esse é o de merda? Esse é o de merda. E o bom é preparado. Quero me banhar na merda. Esse é de baixo. Já que eu tô aqui, né? A senhora aceita? Não, é licor de... Merda. Já ouvi falar que é Delícia. Calor inenarrável, sinistro. Tô chegando aqui agora na Igreja da Sé, uma das mais tradicionais aqui de Olinda. Olha. Descendo as ladeiras de Olinda. Ó. Ixi, Maria. Haja perna. O guia tava dizendo pra gente que tem, no final do carnaval, uma corrida dos embriagados nessa ladeira aqui. Eu só fico imaginando como é que é a galera descendo aqui, bebum, depois do carnaval. Galera, nossa última parada aqui é a Casa de Cultura. Parece que é um antigo presídio aqui no meio da cidade de Recife, onde as celas foram transformadas em lojas. Vamos lá conferir tudo. Galera, estamos encerrando mais um episódio aqui do Live to Trip, aqui na Casa de Cultura, no centro de Recife.
A gente espera que vocês tenham gostado muito desse passeio. Foi incrível poder conhecer tanta história desse lugar. Recife e Olinda são incríveis, vale a pena vir conhecer o dia que você estiver por aqui. Um beijo, tchau! É uma função, né, gente? Bota o tripé, tira o tripé, vem sozinho, dá nisso. O Lampião